Sejam muito bem-vindos a mais um Resende com quem entende do agro. Eu sou Fábio Resende, zootecnista, e tenho aqui o objetivo de trazer informações, através de discussões com convidados, para auxiliar vocês nas melhores tomadas de decisão. Hoje, o nosso assunto vai ser a qualidade da pastagem e o efeito, né, o impacto do efeito El Ninho em relação à pastagem, né? Então, nós estamos agora no final de agosto, início de setembro, né? Então é uma fase muito importante para a questão da pastagem, né? Então a gente tem entrega de área para agricultura, essa transição seca às águas, né? Como a gente preparar e não ser pego de surpresa com o El Ninho. Hoje, para falar sobre esse assunto, estou aqui com Edmar, da Gerente de Pasto. Edmar, seja muito bem-vindo e, né, vamos discutir aí esse assunto importante, né, para o produtor. Olá, Fábio, tudo bem? Um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Estendo aqui também, né, a saudação a todo produtor rural, todo pecuarista, produtor rural que está nos escutando, está nos vendo. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui sobre pastagens. E um ano, talvez mais um ano crítico aí pela frente, mais uma safra crítica pela frente. E o que você entende aí, né, desses impactos do efeito El Ninho, né? Porque muito dizia que duvidava da intensidade, né, desse fenômeno, mas agora aí já estão mudando de ideia e estão vendo que vai ser severo, né? O que vocês da Gerente de Pasto entendem, principalmente dos cuidados, como é que ele se comporta em diferentes regiões, porque às vezes o pessoal não tem muito clareza sobre isso, né? Como é que dá uma explanada para a gente, por favor? Joia. Fábio, pegando esse ponto, acho que é importante a gente falar também esse ponto. Você comentou o pessoal ir duvidando e tal, será que vai ser assim mesmo? E, de fato, cara, dinâmica de fluidos não é algo simples mesmo, e a internet eu acho que potencializa, né? A gente sabe que muitas vezes o pessoal acaba apelando para. Você está lá em janeiro, fevereiro e março, você já está escutando essa conversa, e janeiro não, mas fevereiro, março já está escutando essa conversa e caça-clique, né? Então, assim, o produtor tem que ficar com o pé atrás mesmo, nós também, técnicos, né? Até porque tem essa questão da temperatura do Pacífico, mas não é somente ela, porque, por exemplo, ano passado era uma condição que não era de El Niño, e teve clientes aqui no Norte do Paraná que choveu, a média de 1.500 milímetros, a média da fazenda, né, o histórico, e choveu 2.100 milímetros, né? Não era para ter chovido, em tese, tudo isso. Ano retrasado, se não me engano, era Laninha, safra, né? Retrasado era Laninha, e choveu perto da média, muito bem distribuído. Então, assim, não é só essa questão da temperatura lá da água do Pacífico, né? Então, faz sentido mesmo, né? Tá um pé atrás. Duas ou três safras, né? Antes dessa laninha que eu comentei, a safra começou em El Niño e deu desenho de virou laninha. Então, assim, é uma instabilidade mesmo que tem, né? Então, esse é um ponto. Esse é outro ponto da internet, que o pessoal gera essa ânsia de estar sempre trabalhando ali. E mais um ponto que, cara, às vezes tem que ver como vai acontecer. Não é que não vai chover, né? Muitas vezes a chuva ela fica mais escassa, ela fica mais inconstante, aquelas trovoadas que o pessoal fala na Bahia, né? Uma chuva de manga, uma chuva que não é no inverno, e você vai andar 200 quilômetros e está chovendo. Então, assim, tem que ter calma de fato. Mas, de modo geral, o que tende a acontecer chuvas acima da média na região sul, parte da região sudeste do país, Mato Grosso do Sul também, ali principalmente, e se for um El Niño severo, chuva em excesso, tá? Que, por sinal, também prejudica a produção em si, produção forrageira, né, na última chuva em excesso que teve, se não me engano, safra 15, 16, a gente teve quase 50 dias seguidos de chuva, numa região que não está acostumada com isso, uma região que não tem a insolação que tem no norte, por exemplo, então, ponte caindo, estrada desmoronando, buraco e tudo mais, fora a produção, né, sem luz solar para o pasto, o gado ali encolhidinho, né, parado com a chuva o dia inteiro, não come direito, a tendência, até com excesso de chuva, é o desempenho cair, né? Então, o pasto vai estar verde, mas a tendência é o desempenho individual cair, para quem estiver nessas regiões. E no centro-norte, parte do nordeste, ficar mais seco, né? Chuvas mais escassas, mais erráticas, né? Vai chover, você vê chover no seu vizinho, não chove na sua fazenda, aquela questão toda. Chuva demora para vir, muitas vezes quando ela vem meio picada, ela vem pouco, o pasto sai aquele brotinho, vem lagarta, então estar preparado para combater lagarta é fundamental, ainda mais
se acontecer mesmo, né, esse estresse sobre a planta, começa a vir o broto, vem lagarta, pode ter pasto ali, ou nessa safra ou na próxima safra, que ele entrega o boné, porque ele, às vezes ele já vem meio fraco, vem meio debilitado, e aí vem uma seca dura, ele começa a rebrotar, lagarta come, ele acontece de pasto entregar o boné, nesses pastos antigos aí, que muitos anos sem calcário, sem nada, muitas vezes passado, que é um pasto que não tem muita força, não tem muita energia também. Então, assim, de modo geral, tende a ser isso, né? Chuva acima da média para o sul, partes do sudeste ali, partes do Mato Grosso do Sul, e o centro-norte, partes do nordeste com menos chuva. E a questão da parte norte, né? Pelo menos a gente viu algumas chuvas, né? Que não era para ter acontecido no começo de agosto, né? Que acaba assustando um pouco o pessoal. E como é que a gente fala? Porque é uma região que historicamente, né, ela chove bastante, então tem menos preocupação com entre safra, né? Porque a chuva ela acaba vindo. Não é igual na região do Goiás, por exemplo, que você sabe que vai ficar ali uns 6 meses, né, de seca, que você precisa guardar muito alimento. Então lá é uma região que a gente não vê tanto guardar alimento assim, né? Como em outras regiões. Não sei quando vai fazer, obviamente, né? Um confinamento ou sequestro que já tiver certo já, né? E como se precaver aí nessa transição, hein? Fábio, vamos entrar nesse ponto aí de como precaver, sendo que você não tem nada de estratégia, né? Mas assim, só queria pontuar que, com mais ou menos intensidade, essa sazonalidade produtiva ela acontece em quase toda a região. 99% das fazendas ela vai ter uma sazonalidade produtiva. Muitas vezes a fazenda ela passa, né, pega em regiões ali que são mais abastadas de chuvas, tem 60 dias, 90 dias de seca, é calor o ano inteiro. Tudo bem, ela passa a seca ali, mas se você aproveitar mesmo as águas, a tua capacidade de águas, você vai precisar de uma estratégia de seca. Tá? Muitas vezes você passa seco, está passando tranquilo, mas é porque a fazenda está muito folgada nas águas. Então, você tem... isso, assim, claro, não é 100% da fazenda, porque depende, né? Tem fazenda que tem, né, baixa água, libera um monte de área de umidícola, é diferente, mas, assim, aquela área que você tem ela 100%, tem mil hectares, 2.000 hectares para usar o ano inteiro, se você aproveitar bem o potencial produtivo de águas, 99% dos casos você vai precisar de uma estratégia de seca. Você vai ter uma capacidade de suporte agora, em agosto, setembro, menor do que você tem em março, ou que você tem em fevereiro, dependendo da região, né? Então, esse é um ponto. Por que eu estou dizendo isso? Que a estratégia de seca ela é benéfica o ano todo, para todos os anos. Em anos críticos, ela brilha. Porque em anos críticos, você imagina, você chegar agora, deitar no travesseiro e dormir, agosto, setembro, deu outubro, não choveu, agora para chover, deu novembro, não choveu, você tem comida guardada, né? Como você vira um caolho em terra de cego, né? Você vira rei, porque tá todo mundo com dificuldade, mas você tem comida guardada, quantas oportunidades comerciais não podem aparecer? De garrote, de boi magro, de vaca boiadeira, de coisa que, por isso que eu falo que a estratégia seca, ela é boa, positiva e, e viável, rentável todas as safras, todos os anos, mas em anos difíceis, ela brilha, né? Então, só gostaria de pontuar isso. Agora, quem não tem nada de estratégia seca, a fazenda tá meio no limite ali. Fala, pô, se atrasar a chuva, eu vou ter problema. Aí tem que buscar solução, por exemplo, tem categorias dentro do seu rebanho que você pode iniciar uma engorda, por exemplo, ou pode enviar para um boitel, ou pode mandar para um navio, buscar essas soluções para você reduzir. Eu vou fazer uma TIP, desde que tenha pasto também, e a categoria ajustada, para, por exemplo, na TIP, os animais vão comer de pasto, vai cair 70%, entendeu? 65%, 70%, 75% da ingestão de pasto dele. O resto vai ser ração. E você vai sair da fazenda. Você pode buscar, tem acontecido até provavelmente em função também dessa redução de rebanho que a gente teve ao longo dos últimos anos aí, há opções de arrendamento, né? Falando no norte, no Pará mesmo, ali em Pissarras, a gente tem um cliente
que ele comprou outra fazenda, deu uma diluída no rebanho, e aquela fazenda está folgada. É uma fazenda que a partir de novembro, outubro, novembro ali, cabe mais gado, entendeu? Mesmo já projetando uma margem de segurança, menos chuva, cabe mais gado, uma fazenda que pode pôr arrendamento ali, e o manejo vai ser feito por ele, salga pelos funcionários dele, um manejo com acompanhamento técnico, né? Mas, enfim, é uma opção, buscar algum arrendamento se você já vê que sua fazenda já está ficando meio no limite, né? Então é isso, o que você pode tirar e mandar para engorda com ração, você pode mandar, o que você, categoria que de repente você seguraria, você pode acelerar uma venda, se for o caso, porque o pior que pode acontecer é você segurar tudo, não ter desempenho e arrebentar com a sua fazenda. Então, pô, não, eu vou segurar aqui, eu estou aumentando fêmea agora, o bezerro subiu, tal, mas não tem, vende o excesso, que você ia segurar para aumentar o rebanho, mantém seu rebanho, de repente, né? Vende o excesso. Então, assim, evitar ficar muito acima da capacidade de suporte mesmo, porque se a gente bater, forçar a fazenda, nunca é bom. Se a chuva atrasar, é pior ainda, né? Se a chuva atrasar, é pior ainda. Aí você ganha de um lado, eu acho que ganha de um lado, mas perde muito do outro. Então, na hora que vai fazer a conta, a coisa não fecha, né? Então, é buscar algum parceiro, ou buscar alguma estratégia que te permita reduzir a lotação com animais que já estão ali meio perto já estão em peso, que poderiam estar em terminação mesmo. Você não faz porque não é sua cultura e tal, ok, tudo bem, mas você pode fazer isso estrategicamente agora. Ou de repente do aumento de rebanho que está planejado, porque, enfim, está ficando interessante a cria, novamente, mas pode a chuva vir e tudo certo, você pode ir monitorando, agora atrasou, chega uma hora você tem que tomar essa decisão, né? Pasto não é gaveta, pasto não é prateleira para ficar guardando gado. Se você botar muito gado lá, ele vai arrebentar com o teu pasto e aí vai vir praga. Essas regiões aí pragueja também, que é um absurdo. Então, do mesmo jeito que o pasto cresce bastante, a praga cresce bastante, né? Pragas, folha larga e folha estreita também, né? Você bem sabe, né? E é uma questão complicada, né? Porque a gente pega anos que a cria passou aperto. Aí agora que o bezerro tá bom, o cara quer subir, né? Ele quer aproveitar esse momento. E agora tem aí uma perspectiva, depende da região dele, pode ter uma seca, né? Que uma chuva que demore para vir atrapalha a fazenda, que vai impossibilitar ele colocar esses animais. Ou, como você falou, chover demais, vários dias seguidos não ter sol e a pastagem também não desempenhar, né? Então ele fica numa situação bastante complicada, né? Exato, Fábio. E o que acontece? Quando a gente pensa em pasto bem manejado, a gente tem que conduzir ele durante todo o ano. Então, como que mais ou menos é o processo ali? Perdão. Começou a chover, né, esse pasto começa a rebrotar e a gente vai tem que estar com a carga, com a lotação ajustada, capacidade de suporte, mas o animal vai fazer o pastejo e muitas vezes ele já pastejou um piquete e o próximo piquete ou o próximo pasto que ele vai não está perfeito na altura ideal de manejo lá das águas. Só que roda o gado, vai rodando o gado que com a carga ajustada, a lotação ajustada, com o passar das semanas, com o passar das semanas, chovendo mais e ficando mais quente, mais atividade no solo, essa planta começa a crescer mais rápido, começa a vencer esse lote, até que ele chega, está no ponto de sair, e aqui está no ponto de entrar a Serra do Gado. Tudo bem, você já chegou ali no meio das águas, né? Porém, vai passando as águas, chega lá no meio, o pico das águas, esse pasto ele começa a querer vencer o gado da sua fazenda. É até normal que isso aconteça, né? Que ele vença um pouquinho, que você consegue produzir estoque para usar na transição água seca, usar durante a seca. Só que esse vencer não pode ser muito. Então, para não ser muito, a fazenda vai ter que estar utilizando ali 80% da capacidade de suporte. Ou seja, uma fazenda que tem uma capacidade de suporte de 2 watts por hectare, ela tem que estar com 1,6, 1,7 watts por hectare. Se ela tiver 1,2, o pasto atropela o rebanho e fica passado, vai ficar entalado. Um pasto passado chega no final das águas, sementeia em excesso, a maioria das espécies, né, um braquiarão, um mombaço, por exemplo, sementeia em excesso, o desempenho cai, entendeu? Aí chega para seca, a cama,
vira aquela vareta, chega lá no final da seca, tem um monte de material que não entrou para a barriga do boi e não virou carne. Então, o pasto bem manejado, a gente quer que chegue lá no final das águas, ele um pouquinho acima do ideal, e vai entrando a transição água seca, seca, a gente vai baixando esse estoque, e no final da seca, a gente tenha ele abaixo até da altura das águas, para favorecer o rebrote das águas, quando começa a chover, na transição seca-águas. Agora, para fazer isso com segurança, para eu explorar bem as águas, para eu ter coragem, segurança para ir baixando meu estoque, chegar no final da seca com meu estoque de pasto mais baixo, prontinho para ele rebrotar quando começar a chover, eu preciso ter um lastro, porque nenhum ano é igual ao outro. E o que é o lastro? É a estratégia de seca, é o feno, é o confinamento, é a silagem, enfim, é a integração lavoura-pecuária. O cardápio é vasto, mas um planejamento forrageiro que vai definir uma estratégia de seca que é ajustada para aquela fazenda, é fundamental toda a safra. Eu preciso ter esse lastro para fazer o manejo correto. E uma vez que eu faço o manejo correto, o que ganha? O que a fazenda ganha? A fazenda ganha mais lotação, mais gado, mais potencial. Ah, mas não tem dinheiro para comprar, mas você pode arrendar, transformar aquele pasto em dinheiro. E você ganha mais desempenho, mais ganho de peso, porque o animal come folha, ele come mais quantidade de pasto por dia e ele caminha menos. Quem come mais, come melhor e anda menos, vai ganhar mais peso. Então, cada animal ganhando mais peso, com mais animais na fazenda, a produção de arroz por hectare aumenta, o faturamento por hectare aumenta. Então, assim, a estratégia de seca, ela é muito boa e ela é fundamental todo ano, se você quiser fazer um bom manejo de pasto. E, como eu falei, chega nesses anos extremos, aí ela brilha, ela te dá opções comerciais. E é uma questão, né, que para o pessoal da Recria Engorda, esse ano, digamos que é um ano sugestivo para você organizar a fazenda, né? Quem vinha trabalhando acima da capacidade, de você dar uma reduzida na reposição, já que está difícil encontrar bezerro, né? O bezerro, o pessoal achando, além de caro, não acha. Então é o ano, talvez, para você organizar, fazer aquela reforma de pastagem, né? Que já estava aí na programação. Ele fica mais fácil ajustar. Você sempre tem a opção de mandar os animais para o Boitel, né? É qualquer coisa, não tenho confinamento em casa, mas eu posso mandar para um Boitel, eu consigo ajustar melhor essa lotação, mas o pessoal da cria é complicado, né? Porque agora esse ano é um ano. Começou agora, né? Nascer bezerro, então você precisa ter pasto para as vacas darem conta, né? De recuperar escória para poder manter leite para bezerro, para poder desmamar bezerro pesado, entrar na próxima reprodução e pode ser que não tenha pastagem por aí, né? E aí eu entendo que o pessoal da cria mais precisa, né? Mais precisa não, né? Precisa acostumar a fazer esse manejo entre safra, né? Não, com certeza, Fábio. É que o rebanho você consegue variar menos ele, né? Então você consegue, um rebanho de recria engorda, você tem mais ferramenta para encaixar na sazonalidade. O de cria, ele tem lá também, principalmente se tiver estação de monta cedo e curta, ela tem uma certa variação, mas ela é um pouco mais estática, a variação é menos intensa, né? E então, para um rebanho de cria, é fundamental mesmo. Para o recria engorda também, mas para um rebanho de cria, sim. Porque assim, a grande maioria das perdas, né, que tem, perdas que falam assim, produtivas, financeiras no pasto, Fábio, não é falta de recurso financeiro. É decisão tomada no olho, sem dado, entendeu? Então, assim, isso também não é coisa de fazenda pequena, isso acontece em fazenda grande. E fazenda grande é pior que multiplica, né, pela quantidade de hectares. Então, quanto maior a fazenda, maior é o potencial de prejuízo. E o planejamento forrageiro é justamente inverter essa lógica do olho, do dado, do sem dado, né? Botar número dentro disso, dentro desse processo, entender para os próximos 12 meses quanto de gado minha fazenda vai suportar, quanto de rebanho eu vou ter, quanto de gado eu vou ter mês a mês, e contrastar as duas linhas. Contrastou as duas linhas, aí vamos definir, a gente precisa de uma estratégia de seca assim, assim, assado, para cobrir X meses, mais um adicional, que é o adicional do ano ruim, que é esse ano agora. Pode ser que seja esse ano agora. Então, assim, você define isso, planeja onde vai ser feito, o que vai ser feito, quanto vai custar, quanto previsão do faturamento. Então, você muda por números, né? Edmar, mas a capacidade de suporte que vocês estimam, ela não tem um erro? Claro que ela tem um erro. Mas, óbvio, com a nossa experiência, o erro fica menor e também, igual eu falei, você faz uma evolução de rebanho junto com a capacidade de suporte e está dando 100% ali das águas,
não vai dar certo mesmo. Qualquer coisinha que der errado, né? Então você tem que ter uma margem de segurança. Por isso que a gente nota que fazendas que exploram bem suas áreas, você consegue manejar bem a fazenda, ela utiliza ali de 80% a 85% da capacidade de suporte. 90%, ela já está bem intensificada, já está com risco um pouco maior, mas de 80% a 85% da capacidade de suporte, você tem uma margem de segurança para veranico, você tem uma margem para deixar ela crescer e ganhar estoque para seca, sem ficar com pasto entalado, sem diferimento em excesso, tá? E, mesmo assim, você precisa da estratégia de seca para ser o seu lastro, para você, igual eu falei, rebaixar esse pasto da maneira adequada para o final da seca, e deixar ele brotar, porque, Fábio, começa o rebrote agora, a partir de, dependendo da região, setembro, dependendo de outubro, dependendo de novembro, começa esse rebrote agora, como eu falei, comeu aqui já roda para o da frente, ok, vai funcionar, mas se a taxa de rotação estiver ajustada. Então, eu preciso trabalhar com uma taxa de rotação que permita o pasto andar na frente, para ele ganhar o corpo dele. Se eu estiver em cima, não vai ganhar. Se eu estiver acima, não vai. Coisa não vai acontecer. O que permite isso? Justamente a estratégia de seca. E estratégia de seca, que uma dúvida também que o pessoal fala pensando em rebanho de cria, mas eu vou tratar a vaca. Entendeu? É um sequestro, um resgate simples. Muitas vezes, dependendo do volumoso, é o volumoso um sal no coxo, um sal com ureia no coxo separado, muitas vezes, não é nem farelado para ela. E ela vai lá muito bem, obrigado. Entendeu? Vai feno com sal com ureia, dependendo da situação, vai também, vai funcionar. Se é o que você tem que tratar, você tem que tratar. Não, quero fazer um sequestro um pouco mais elaborado, você pode usar suas bezerras, você pode usar seus garrotes, se for um ciclo completo, não sei, o próprio confinamento, se tiver engorda no processo. Então, assim, o que vai fazer, cara, o cardápio é vasto, o que é ajustado para cada fazenda. O que é o principal? Nos próximos 12 meses, qual que é a minha capacidade de suporte mês a mês? Qual que é a minha lotação mês a mês? E ver se a fazenda está folgada, está equilibrada, está apertada. Se ela estiver folgada, ela provavelmente vai passar a seca mais ou menos bem. Se ela estiver equilibrada, ela vai precisar de uma estratégia de seca. Se ela estiver apertada, ela precisa aumentar a produção de pasto ou reduzir o rebanho antes de aumentar o rebanho. Para aumentar pasto, para depois aumentar o rebanho. O Antônio Schacker fala bastante disso, né? De que precisa ter pelo menos 500 quilos, né, de matéria seca guardada por vaca para poder ter boas noites de sono, né? E dinheiro no caixa, porque né, você tendo essas duas coisas, você consegue aproveitar as oportunidades, né? Você consegue não ser pego desprevenido. E a gente vê bastante isso, né? Como eu falei, né? Um ano, talvez, para o pessoal, pelo menos de recria engorda, que dá para ajustar, né? Quem não tem o costume de guardar, às vezes você não consegue fazer reposição, já que não conseguiu, aproveita as águas, já guarda aquele excesso, né? Já começa a ter essa cultura de guardar, né? Desocupa a fazenda, libera, aproveita que as margens do Boitel estão boas, né? Com Sim. o preço da arroba produzida no confinamento está bom, aproveita, né, esse cenário favorável para organizar a fazenda, para aí sim aproveitar, né, as próximas oportunidades, porque não adianta ter oportunidade, mas tua fazenda não está pronta, né, para poder captar essa oportunidade, né? Agora a preocupação é o pessoal da cria, né? Que você fica com menos alternativa, porque se for fazer alguma coisa, vamos tratar as vacas que vão descarte. Tudo bem, mas você vai fazer isso depois do toque, lá para abril, né? Já passou a boa parte das águas, né? Então eles ficam mais vulneráveis, digamos assim, para poder começar uma estratégia, ainda mais agora que a cria tende a ter bons resultados com o valor de bezerro, né? Sim, Fábio, duas coisas para quem trabalha com cria. Estação de monta, curta e no cedo, e estratégia seca. Porque um mesmo rebanho de matrizes, com uma estação tardia e longa, ela gera um peso durante a seca muito maior, porque chega agora para começar no pé. Tem vaca no pé em agosto, setembro, vaca que você descarte, mas o bezerro está no pé. Como é que ela não pode sair? Não pode sair, começar a ser tratado, por exemplo, lá em abril, maio, porque ela está com o bezerro no pé. Por que ela está com o bezerro no pé? Porque ou não tem estação de monta, ou a estação é longa e tardia, né? Então, uma estação mais curta e no cedo, os bezerros já não estão no pé, as vacas de descarte as últimas estão saindo agora, a maioria já saiu, então você já reduziu um pouco a lotação para a seca, né? Então agora já começou a aparição, já está parindo aí, desde julho, agosto e tal, já começou a aparição.
Mas enfim, então a fazenda ela faz um pouco mais assim do que uma fazenda que não tem estação de monta, que é praticamente linear, né? E você não consegue tirar animais improdutivos e tudo mais. Então, assim, não é bicho de sete cabeças, uma estratégia seca. Nada, feijão com arroz bem feito, tá pé no chão, ninguém está falando para fazer nada mirabolante, e é algo normal, mas é algo que vai entrando na cultura conforme a informação vai chegando mesmo, Fábio. Então, é muito bom o programa aqui também para levar informação. Eu lembro que a gente fez um curso em 2019 em Goiânia, e a gente falava de planejamento forrageiro nesse curso, falava de manejo pastal e planejamento forrageiro também. Aí o pessoal falou assim, rapaz, mas nenhum do pessoal que eu atendo faz estratégia seca. Foi, mas se não fizer, vai fazer. Se quiser aproveitar as águas, vai ter que ter. E fato, né? Passou alguns anos e esse foi virando padrão. A estratégia seca, ela não vai virando mais uma exceção, ela vai virando padrão e exceção, padrão de quem quer ser produtivo. Porque, como eu falei, 99% dos casos, Fábio, quem explorar bem as águas vai precisar de uma estratégia seca, sim, fatalmente. Vai precisar de uma estratégia seca justamente porque o rebanho você não consegue encaixar lá muito o rebanho e depois baixar demais o rebanho. Até recria engorda, você precisa fazer reposição. Pois é, né? E você fica realmente, né, com essa dúvida do que fazer, né? E claro, como o que você falou, a estratégia de ter safra começa nas águas, né? Você não dá para você começar a pensar isso na hora que vai entrar na seca, né? Você tem que já se programar. E qual que é a dica aqui para a gente encerrar aqui, Edmar? Uma dica para o pessoal da cria. O que fazer agora, entrando setembro, o que, que pode fazer para tentar fugir aí de não, de não levar uma pancada tão forte desse El Ninho aí nessa transição? Da cria, Fábio, cortou bem na hora que você comentou. Isso, da cria, pro pessoal da cria. O recado que você dá a dica pro pessoal da cria para não tomar tão forte essa pancada do El Ninho. Fábio, pegando um cenário que a fazenda está apertada, não tem o que fazer. Ou ele vai comprar, trazer volumoso para dentro, seja ele qual for, independente da qualidade. Pode ser silagem de cana, pode ser cana picada, o que for, qualquer coisa aí que tivesse, pode é uma opção técnica, né? Você pode trazer volumoso feno, pode comprar feno, trazer o volumoso para dentro, onde você vai reduzir a lotação a pasto para não ficar superlotada ali, principalmente quando começa a chover. É uma opção. Uma outra opção, conforme eu falei, tem alguma categoria que você pode abrir mão, você não gostaria, mas você pode abrir mão, porque lembra assim, mas eu vou abrir mão, não vou ter aqui, tá, mas reformar um pasto é 3 mil por hectare. Se você perder 500 hectares, 1,5 milhão. Se perder 1.000 hectares, são 3 milhões. Então, assim, você vai perder trabalho, pode ter certeza. Fora o herbicida que você vai ter que passar em excesso para manter os outros pastos limpos, né, fazer a manutenção. Então, não é assim, só de um lado, tem que pensar numa balança. Então, de repente, abrir mão de alguma categoria que você não quer. Às vezes, fazer algo que não é olhando para aquele lote não é o ideal, mas às vezes é o ideal para a situação, né? Falando dentro dessa situação que hipotética que eu estou falando aqui, que às vezes é dar ração e fazer uma TIP, às vezes em vaca descarte mesmo, que está ali, você já manda ela embora, já reduz o consumo de pasto dela, às vezes mandar até para boitel, se é cria, se é ciclo completo, às vezes você tem animal que você ia matar nas águas, comumente você mata nas águas, no final das águas do outro ano, ele está lá com seus 360 quilos, 350, às vezes você vê que ela está apertada, você pode mandar para um boitel também, às vezes faz um confinamento antecipado. É o ideal, não é o padrão, não é, mas a gente está falando de uma situação aqui, né, onde a fazenda está equilibrada, apertadinha, e não veio a chuva, a gente não quer acabar com a fazenda, então trazendo opções nesse sentido. Lembrando que você não tem a opção ideal, que é a sua estratégia seca. Sim, sim. Então, se você não tem a sua estratégia seca, se você não tem o seu planejamento, e vem uma situação crítica, você vai fazer parte do planejamento de alguém. Né? Se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Então, é meio que isso. A gente precisa ou reduzir o rebanho, ou reduzir o consumo de pasto desse rebanho, trazendo volumoso para dentro, ou trazendo ração, ou um pouco de cada uma dessas três. Então, é reduzir rebanho, ou trazer volumoso, feno, ou silagem, capineira, comprar alguma coisa que seja possível na sua região. Dependendo da região, não é possível, dependendo da região, é possível. Ou uma outra opção entrando ração, né, como falei, na categoria que seria possível,
a redução de rebanho com venda ou com mandado enviando para Poitel, alguma coisa assim, ou arrendamento, né? Caso você pode buscar um arrendamento aí na sua região, uma fazenda que esteja ociosa, uma fazenda que aconteceu um caso como você, a recria foi ficando mais cara, a pessoa deu uma reduzida no rebanho dela, sobrou o pasto ali, né? Então, buscar algum parceiro, buscar algum arrendamento que você vai, no final das contas, reduzir o seu rebanho na sua fazenda, né? Você vai manter o seu rebanho, o seu patrimônio de rebanho, mas na sua fazenda está reduzindo a lotação ali e vai ajustar. Porque se ela está apertada, Fábio, ela está apertada, você tem que ajustar esse balanço, não tem como, né? Principalmente pensando num cenário que a chuva não venha, né? Claro, igual eu falei, só vale ressaltar que ela, de fato, né, tá, o pessoal cada vez mais está se comprovando que ele está vindo mesmo, né? Para nós aqui no norte do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, já tem chovido no Paraguai, no Chaco, está chovendo bem para caramba ali, principalmente cliente ali do Chaco, divisa com a Argentina. Então, assim, são em região nenhuma, não é para ter toda essa chuva aqui também. Agora, até onde ele vai se estender, como é que vai ser, ninguém sabe. Então, assim, claro, mantenha calma, mas também se vê que a fazenda já está meio no limite, eu sugeriria você já buscar alguma opção. Se a fazenda está mais tranquila, eu não falo nada, mas se vê que a fazenda já está no limite, rodou a fazenda, pô, está comido, está comido, está comido, está comido. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso reduzir de rebanho? Ou eu vou buscar um arrendamento? O que eu posso mandar para engorda? O que eu posso fazer aqui? Edmar, é isso aí, né? Precisa organizar e ter a cultura do guardar, né? Do se preparar para ter safra. Não adianta achar mais que isso daí não precisa, né? Porque eu sempre fiz, não precisei, não, mas com margem cada vez mais apertada, esses fenômenos climáticos toda hora aí, a gente já não consegue mais garantir o que vai acontecer, né? Então precisa, Sem né? dúvida aí, Fábio. Como eu falei, talvez tenha que ser algo ruim para fazer dar o primeiro passo. Só que a estratégia de seca, eu volto a dizer, é ela que te permite aumentar rebanho com segurança. E o aumento do rebanho numa fazenda folgada, é ela que vai te trazer dinheiro, porque você vai ter mais gado e ela ajusta o manejo de pasto. Aquele monte de pasto passado, cheio de talo, aquela porcaria. Pasto passado é quase tão ruim quanto pasto batido em termos produtivos, né? Então, você aumenta o rebanho com segurança, é a estratégia seca, que é a segurança sua. O ano, eu tenho a silagem esse ano, foi bom, eu precisei pouco. Bem, no próximo ano você vai fazer menos, só para repor. Precisei tudo. No outro ano você faz tudo de novo para repor. Né? Então ela te dá o lastro. Uma silagem pode ficar ali 2, 3 anos, dependendo até mais de como ela foi feita, né? Dependendo até mais, ela fica conservada. Isso aí realmente é uma coisa que a gente precisa fazer. Bom, Edmar, agradeço bastante aí a sua participação. Espero contar com você outras vezes aqui para trazer, né, em diferentes momentos aí do ciclo da pecuária. E, né, queria de novo agradecer a sua disponibilidade. Fábio, eu que agradeço. Estamos à disposição. Um abraço a todos. É isso aí. Quem quiser lá procurar o pessoal da Gerente de Passo, né, nas redes sociais, consegue encontrar. E realmente é uma segurança muito grande, né? A gente ter aí um pessoal com capacidade aí para poder orientar essas tomadas de decisão, né? Muito obrigado, Edmar. Um abraço, estamos à disposição, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi um resenha com quem entende do agro de hoje, né? Vocês viram aí, né? A importância de se preparar para a seca, de ter um projeto, né, de entre safra, um plano, ali, comida guardada, que é só assim que você vai conseguir aproveitar as oportunidades, né? Não adianta a gente tomar a decisão no susto, porque, não, o momento está bom para reter, né, as matrizes, para não vender, eu preciso aumentar meu rebanho para poder compensar o prejuízo dos outros anos, mas se a gente não tiver uma condição, né, de pastagem favorável, a gente infelizmente acaba perdendo essas oportunidades. Bom, então para vocês aí, lembrando que esses episódios vão sair de terças e quintas às 10 horas, se inscreve lá no canal no YouTube, no Resende Agrocast, né, para não perder esses lançamentos, nas páginas do Instagram também, e conto com vocês. E conta aí que assuntos vocês querem que a gente discuta para a gente trazer os convidados e levar informações para vocês, porque a gente entende, né, que um agro rentável começa com informação. Então, até mais, pessoal, até a próxima.